Fala fiel, nesse vídeo eu vou trazer aqui informações atualizadas do Corinthians, mas se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Para que você não perca nenhum vídeo do canal, deixa o like no vídeo, ele é muito importante para ajudar também no crescimento do canal. Por isso, galera, dá essa força aí e bora pro vídeo. Segundo informações do UOL, o Jonathan Cafu, contratação recente do Corinthians, pediu para não estrear nesse sábado contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. As informações é que o Mancini aceitou o pedido do jogador, que não se acha 100% fisicamente para estrear pelo timão. O jogador quer ter mais uma semana de treinamento para poder se condicionar e poder estrear em alta contra o Grêmio. Além do Jonathan Cafu, a diretoria também projeta que o Gemerson faça também sua estreia com a camisa do timão, também contra o Grêmio. Mas mesmo com esse pedido do Jonathan Cafu, o treinador não iria o colocar em campo contra o Atlético Mineiro de qualquer forma, para justamente evitar lesões, assim como aconteceu com o Casares e com o Jô, que anteciparam sua estreia no Corinthians. As informações internas é que o Jonathan Cafu tem agradado muito nos treinamentos, mas a comissão técnica entende que o bom desempenho nos treinos não significa que ele possa ter sucesso com a camisa do timão. Por isso, galera, a estreia do Jonathan Cafu e do Gemerson está prevista para acontecer apenas no dia 22 contra o Grêmio. O Corinthians pagou ontem 2 meses dos 3 que estavam atrasados. O clube pagou hoje o restante da dívida. Sendo assim, até o momento, tudo está em dia com os jogadores, como havia prometido o presidente André Sanches, que pediu ontem licença do cargo de presidente do Corinthians para ficar mais atuante dentro do clube como diretor de futebol e, é claro, mergulhar de cabeça para tentar eleger o Duílio. O timão devia os meses de agosto, setembro e outubro aos jogadores. Somadas as 3 folhas salariais, giram em torno de 36 milhões de reais. Segundo a diretoria, o Corinthians teria usado verbas de patrocínio e de cotas de transmissão para pagar os valores devidos. Havia, porém, a expectativa que o clube recebesse nesta semana a verba adiantada da venda do Pedrinho ao Benfica. Segundo um levantamento feito pelo Meu Timão, as ações na justiça contra o Corinthians ultrapassam um valor de 142 milhões de reais. Segundo as informações, o levantamento contempla os processos nas varas trabalhistas, civil, fazenda pública e de execução fiscal. Esse montante de mais de 142 milhões de reais é a soma de 47 ações movidas contra o Corinthians na justiça. A maior venda da história do Corinthians é do Pedrinho, cerca de 120 milhões de reais. A soma dos processos contra o clube já ultrapassa o valor da maior venda da história. Realmente a situação é preocupante e é uma realidade. Se o Corinthians não equacionar as contas, o clube vai quebrar, infelizmente. E o Corinthians continua sendo uma máquina de contratar para emprestar. Segundo informações do Globo Esporte, o Corinthians tem 20 jogadores emprestados. 2 estão emprestados para clubes do exterior, no caso do Sornosa e do atacante Natan. Outros 6 disputam a Série A por outros clubes, enquanto 10 deles jogam a Série B do Brasileirão. Há ainda 2 atletas disputando a Copa Paulista. Dos 20 jogadores, só 3 encerram o contrato com o Corinthians este ano. São eles Carlinhos, que joga a Copa Paulista pelo Atibaia. Além dele, o atacante Luigi, hoje no CRB, e o meio-campo Marciel, que joga a Série B pelo Juventude. Só lembrando que o Corinthians ainda tem no profissional 36 jogadores e no Sub-23 tem 38 jogadores. Recentemente, para a categoria Sub-23, o Corinthians contratou um zagueiro para ser a 6ª opção no elenco do Sub-23. Quando a gente
fala que tem coisa estranha rolando nesse Sub-23, muitos que estão lá dizem que está tudo normal, mas no meu ponto de vista não está. A situação ficou mais estranha ainda quando o Duílio, em entrevista, veio a público dizer que defende a manutenção do Sub-23. Ele disse que a categoria tem um custo de R$240 mil com salários mensais, um gasto anual próximo dos R$5 milhões. Ele reconhece que é caro, mas disse que uma boa venda de um jogador da categoria já paga 2 ou 3 anos da folha salarial. Mas é aí que está o problema. Se está difícil vender um jogador no profissional, imagine no Sub-23. O Duílio disse que pretende ter o Andrés como conselheiro caso ele seja eleito presidente do Corinthians. Caso isso aconteça, veremos o mais do mesmo que atualmente estamos vendo no Timão. E aí, galera, na opinião de vocês, vocês acham que haverá alguma mudança no Corinthians com a vitória do Duílio? Na minha opinião, não. E qual a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários. Após o Romero ter marcado o gol do empate contra a Argentina ontem pelas eliminatórias, nas redes sociais, torcedores do Corinthians pediram o retorno do jogador ao Timão. Muitos questionaram os valores dos salários pagos ao Luan e ao Jonathan Cafu e poderiam ter juntado os salários dos dois e assim ter renovado o contrato do Romero. O Romero foi bicampeão brasileiro pelo Timão, ele saiu em 2018 após uma relação conturbada com a diretoria comandada pelo Andrés Sanches e sequer abriu negociação para a renovação do seu contrato. E aí, fiel, muitos pediram nas redes sociais o retorno do Romero, mas eu faço uma pergunta: caso o Romero tenha desejo de voltar, ele ainda é bem-vindo no Corinthians? Deixa aí a opinião de vocês nos comentários. E para o jogo de amanhã, o Mancini comandou um treinamento em 2 metades. Primeiro dividiu o grupo em setores e depois orientou uma atividade tática. O Mancini não vai poder contar com o Xavier, Fábio Santos e nem com o Otero. Em entrevista, o Mancini revelou que testou o Bruno Mendes como volante e um Corinthians com 3 zagueiros. Mas é claro que provavelmente não veremos o Bruno Mendes de volante no momento. Foi apenas um teste. O Corinthians informou hoje que o Matheus Vital testou positivo para o Covid-19. O jogador está assintomático e ficará em casa. Eu desejo melhoras ao Matheus Vital e o provável Corinthians para amanhã pode ser com o Cássio, Fagner, Marlon, Gil e Lucas Piton, Gabriel Cantilho ou Camacho e o Luan, Everaldo, Ramiro e Jô. E aí, fiel, arrisca o palpite para o jogo de amanhã? Deixa aí o palpite nos comentários, deixa seu like no vídeo. Até o próximo vídeo e vai Corinthians!